Vamos ver onde a Bíblia apresenta a presença de querubins. A Bíblia apresenta os querubins como os guardadores do Éden, após o pecado e a queda de Adão e Eva. Uma função: guardar o jardim do Éden. Veja só, irmão, Gênesis capítulo 3, dos versos 21 até o verso 24. Fez o Senhor a vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Veja, o Senhor já estava providenciando remediações para o pecado. Estava fazendo vestes para para os seres humanos, porque eles haviam feito vestes precárias de folhas. Essas vestes precárias de folhas representam a nossa obra. O que é que nós podemos fazer? Fazemos coisas precárias. Não podemos estar presentes diante de Deus. O Senhor Deus agora fez a eles vestimentas de pele, vestimentas mais sólidas, vestimentas mais adequadas. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Veja, o Senhor Deus agora estava falando o seguinte: os homens pecaram. Eles têm uma vida de pecado, eles têm uma vida de dificuldades. Essa vida não pode ser eterna. Dessa maneira, não. O Senhor não ia permitir que pecadores vivessem eternamente afligidos pelo mal. Nós vemos isso, irmãos, também. Nós não absolutamente não gostamos de ver a morte. Não apreciamos ver a morte, mas muitas vezes, a mais das vezes, nós falamos assim: que bom que descansou. Assim o Senhor estava providenciando para que os homens não vivessem eternamente, não tomassem da árvore da vida. E colocou então, como nós vamos ver, colocou então querubins. Tirou os homens do jardim do Éden e colocou querubins guardando. Versos 23 e verso 24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore e da vida. O que esses querubins representavam agora, irmãos? Veja só, os dois querubins, ou os querubins que estavam guardando o Éden, representavam a presença de Deus. Isso quer dizer o seguinte: Deus não abandonou. Os seres humanos podiam ver aqueles querubins e ver o jardim do Éden e falar assim: Deus não nos abandonou. A promessa de Gênesis 3,15, que haveria um resgatador, que haveria um salvador, estava ali presente. O Senhor não nos abandonou. Ainda continuando, os dois querubins de ouro colocados sobre a arca da aliança, em Êxodo 3, em Êxodo 25, 18, mostravam a presença de Deus. Quando o Senhor Deus pediu que o povo fizesse um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vocês, lá no lugar santíssimo do tabernáculo havia uma arca, a arca da aliança. E sobre a arca da aliança, na tampa da arca da aliança, havia um propiciatório e dois querubins de ouro voltados um para o outro, estavam na presença de Deus, na presença física de Deus, através do Shekinah. Gênesis 3:24 diz o seguinte: e colocou querubins no oriente do jardim e o refugio de uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O Senhor colocou querubins ao leste do jardim do Éden. O Senhor tabernaculou. Esse o verbo podia ser traduzido dessa maneira: o Senhor tabernaculou querubins a leste do jardim do Éden. O Senhor se manifestava visivelmente no lugar santíssimo do tabernáculo, entre os querubins, sobre a arca da aliança. Vejamos agora, irmãos, a manifestação divina da divindade menos após o pecado. É um texto de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, na página 38. Embora os querubins tivessem a responsabilidade de impedir o acesso dos pecadores à árvore da vida,
conforme Gênesis 3, 22, eles também eram um símbolo de esperança, indicando a promessa de que um dia os salvos seriam levados de volta ao paraíso. O Éden permaneceu na terra depois que o homem tinha sido expulso, por muito tempo. Se você olhar lá em Gênesis 4,16, diz que Caim se colocou, saiu para leste do Éden. Portanto, o Éden ainda existia. Por um prolongado período de tempo, foi permitido à raça decaída contemplar o lar da inocência, cuja entrada era vedada pelos anjos vigilantes, pelos querubins. A porta do paraíso, guardada pelos querubins, revelava-se a glória divina. Adão e seus filhos iam ali para adorar a Deus. Ali renovaram seus votos de obediência àquela lei, cuja transgressão os haviam banido do Éden. Ao chegar próximo do jardim do Éden, ao chegar próximo dos querubins, os seres humanos podiam sentir a presença de Deus. Deus não os havia abandonado após o pecado, mas ele ainda estava presente na terra. No entanto, a restauração final de todas as coisas, quando houver novo céu e nova terra, conforme Apocalipse 21, 1, ele será restabelecido mais gloriosamente adornado do que no princípio. O jardim do Éden, que foi perdido pelos seres humanos por causa do pecado, será restaurado. E os santos, os salvos, aqueles que aceitarem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, irão participar, irão contemplar esse novo jardim do Éden, como diz aqui, restaurado, mais gloriosamente adornado do que no princípio. Mas os querubins, então, irmãos, representam a presença de Deus. Em diversas ocasiões na Bíblia Sagrada, os querubins representam a presença de Deus. Na Bíblia, os querubins são associados à presença de Deus, especialmente ao seu trono, o lugar em que seu nome é proclamado. Os 24 anciãos que estão diante do trono, conforme Apocalipse 4 e Apocalipse 5, louvam e declaram o direito divino de governar, pois ele é o Criador. Isso nos ajuda a compreender a cena da sala do trono e o nosso papel como pecadores perdoados em relação ao nosso Criador. Seres humanos são pecadores. Seres humanos estariam destinados à morte. Mas o sacrifício do Senhor Jesus Cristo nos salva para a vida eterna. Quando nós olhamos o trono de Deus, nós vemos lá, é um trono de salvação. É um trono onde o Senhor Jesus intercede por cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter certeza, esperança, certeza da salvação em Cristo, que nos habilita a estarmos próximo de Deus, a estarmos no trono de Deus, junto ao trono de Deus. Deus abençoe cada um de nós.